Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Thiago Bruce e vamos hoje a mais uma aula sobre forças. Hoje iremos fazer alguns exercícios sobre força de atrito estático. Bora lá! Na aula anterior, que a gente conversou um pouco aí sobre o atrito estático, a gente viu que é um atrito que surge para manter um corpo em repouso, certo? E ele tem ele varia de acordo com a força que é feita para você movimentar um corpo qualquer. E ele pode ser de 0 até um valor máximo, certo? E aí a gente pode usar a seguinte fórmula para trabalhar com o atrito estático. Força de atrito é menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Por que menor ou igual? Porque o atrito varia de 0 até um valor máximo. Aí vamos ler essa questão 1 para a gente poder resolver. Para colocar um bloco de peso 200 newtons na iminência de movimento sobre uma mesa horizontal, é necessário aplicar sobre ele uma força paralela à mesa de intensidade 40 newtons. Aí pergunta-se, qual o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa? Então seria mais ou menos isso. Eu tenho aqui a mesa, tem um bloco sobre essa mesa. O que a gente tem aqui? Ó, peso, né? Normal para cima, a mesa empurra o bloco para cima, a terra traz ele para baixo. Então imagine o seguinte, imagine que eu faria, aqui ele não está falando sentido, direção da força F, então a gente vai fazer uma suposição. Imagina que eu empurro o bloco com uma força de 40 newtons para a direita. Vai surgir uma força de atrito estático de 40 newtons para a esquerda. Sempre no sentido oposto aí a que ele se movimentaria. De tal maneira que o bloco continua em repouso. Certo? Porque a resultante é 0. Porém, olha só. Ele está na iminência de movimento. Ou seja, ele está prestes a se movimentar. Então esse atrito aí é o valor máximo de atrito estático. Não vai ter um atrito maior do que 40 newtons. Então se eu fizer qualquer força maior do que 40 newtons, ele vai começar a se movimentar. Então eu posso falar que essa força de atrito aqui, 40 newtons, é o valor máximo. Então no caso eu nem preciso usar menor ou igual. Eu posso falar que é um valor máximo que eu vou calcular. Que no caso seria de 40 newtons. Igual a força F. Aí eu preciso achar esse coeficiente de atrito. A normal, quando o movimento aqui se daria na horizontal, eu posso falar que a normal é igual ao peso. Então, peso é igual a normal. Certo? Normal é igual ao peso. No caso aqui, o peso é 200 newtons. Então, consequentemente, a normal é 200 newtons. Aí, joguei na fórmula. Tem o normal, tem o peso. Não precisa colocar unidade aqui, né? Vou passar esse 200 dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 200 vai ser igual ao coeficiente de atrito estático. E isso daqui vai me dar 0,2. Esse seria o valor do coeficiente de atrito estático aí entre a mesa e o bloco. Ok? Bora para a próxima questão. Nessa questão a gente tem o seguinte, um homem deseja empurrar horizontalmente uma caixa de massa igual a 50 kg. Sabendo que os coeficientes de atrito da superfície com a caixa são o estático, o coeficiente de atrito estático é 0,6 e o dinâmico é 0,4. Aí pede, determine a força horizontal necessária para mover a caixa. Vamos pensar o seguinte, o cara está empurrando aqui para a direita, certo? Com a força F, surge um atrito contrário para manter essa caixa em repouso. Como que eu calculo esse atrito? Eu sei que força de atrito estático é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. A normal, nesse caso, vai ser aqui para cima, né? Que eu tenho superfície aqui, o piso, empurrando essa caixa para cima. E eu tenho peso puxando a caixa para baixo. Certo? O peso, no caso, a gente sabe calcular.
é massa vezes a gravidade. Então seria 50 vezes a gravidade, que a gente vai usar aqui 10. Então o peso seria 500 newtons. Consequentemente, a normal vai ser igual ao peso nesse caso, porque o movimento aí se daria na horizontal. Então normal 500 newtons também. Então vamos substituir aqui na fórmula. Força de atrito menor ou igual, o coeficiente de atrito estático está lá em cima, é 0,6. Vezes a normal, que é 500. Então a força de atrito é menor ou igual, multiplicando aqui 0,6 vezes 500, 300 newtons. Ou seja, respondendo aí a questão, eu preciso fazer uma força maior do que 300 newtons. Então essa força F que o cara faria teria que ser maior do que 300 newtons. Certo? Então resposta: a força precisa ser maior que 300 newtons. Lembrando que qualquer valor menor aí que 300 newtons que o cara fizer, vai surgir uma força de mesma intensidade no sentido oposto. Certo? Então essa força F aqui, no caso que eu chamei, tem que ser maior do que 300 newtons, para ele conseguir movimentar. Certo? Questão B. Na questão B, ele quer saber o seguinte: a força de atrito, se o cara aí empurrar a caixa com 70 newtons. A força de atrito varia de 0 a 300, por isso que é menor ou igual a 300 newtons. Então, se ele empurrar com 70 newtons, a força de atrito vai ser de 70 newtons. Por quê? Porque a caixa vai continuar em repouso. Ele ainda não fez um valor maior do que os 300 newtons, que é o máximo dessa força de atrito. Então, por exemplo, se ele faz 50, a força de atrito é contrária de 50. Se ele faz uma força de 100, a força de atrito é contrária, aí no sentido oposto, com 100 newtons. Questão C. A força de atrito após a caixa entrar em movimento. Pessoal, se a caixa entrou em movimento, significa que o atrito agora não é mais o estático, e sim o dinâmico. E o dinâmico tem um valor fixo. Certo? Como que eu calculo esse valor? A força de atrito dinâmico vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. O coeficiente de atrito dinâmico foi dado, é 0,4. Então vai ser 0,4 vezes a normal, que é 500. Fazendo 0,4 vezes 500, vai me dar 200 newtons. Então, a partir do momento que a caixa entrou em movimento, o atrito tem um valor fixo de 200 newtons, porque ele está agora sujeita à força de atrito dinâmico. Certinho, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.